Você já se olhou no espelho e teve aquela sensação de não se reconhecer? Como se o reflexo não mostrasse mais quem você é, mas quem o tempo deixou você acreditar que era. Pois é sobre isso que a gente vai falar nessa quarta-feira. Aquela quarta-feira tão esperada, o nosso dia de reflexão, de alma, de café quente. Então já sabe, né? Já corre, pega o seu cafezinho e vem comigo para mais uma quarta-feira de Parábola Neuroafetiva. Dizem que num vilarejo escondido entre as montanhas havia ali uma casa antiga. Dentro dela, um espelho empoeirado pendurado na parede que o tempo quase engoliu. Ninguém mais se aproximava dali. Dizia que estava quebrado, que já não refletia mais nada. Mas um dia, um viajante cansado das suas próprias dúvidas entrou nessa casa. Não buscava ouro nem abrigo, buscava apenas respostas. Ao ver o espelho, ele sentiu algo inexplicável. Era como se aquele objeto silencioso o chamasse. Ele se aproximou e viu apenas uma camada grossa de poeira, mas mesmo assim algo sussurrou dentro dele. E se ainda houver algo aí por trás de toda essa poeira? Pegou um pano e começou a limpar, bem devagar, camada por camada, e cada movimento, algo dentro dele também começou a se limpar. Primeiro surgiu o contorno do rosto, depois os olhos, e quando conseguiu ver por inteiro, ele percebeu que não via mais apenas uma imagem. Ele via versões de si que ficaram presas no tempo. O menino cheio de sonhos, o adulto cheio de pressa e o coração cheio de histórias mal contadas. Nesse instante, ele entendeu. O espelho nunca deixou de refletir. Ele só esperava que alguém tivesse coragem de se encarar de verdade. Sabe, a neurociência nos ensina que o nosso cérebro, ele cria memórias, não só fatos, mas com aquelas emoções. E quando passamos por dores, críticas ou perdas, o cérebro cria uma camada de proteção, como poeira sobre o espelho. Essas camadas elas não apagam, apenas escondem temporariamente o brilho que continua lá, esperando ser revelado. Por isso, quando alguém se reconecta com o que é, quando decide olhar para dentro com carinho, o cérebro começa um processo chamado reintegração emocional. Ele reativa emoções, memórias de potência, de pertencimento, de amor. E nesse momento, o que antes era uma ferida, hoje vira força. O que antes era dúvida, vira direção. Limpar o espelho é o mesmo que permitir-se olhar para si mesmo com gentileza, sem julgamento, sem pressa, com aquele tipo de afeto que cura. O espelho, ele não estava quebrado. Ele só estava esperando por coragem, assim como nós. Nós não estamos perdidos, estamos apenas cobertos pelas histórias que contamos para nós mesmos sobrevivermos. Mas um dia, quando a gente decide olhar de verdade, com paciência, com empatia, com amor, a poeira se dissolve e o reflexo volta a brilhar. E nesse reflexo não está o tempo, o que o tempo nos tirou, mas sim o que o tempo não conseguiu apagar. E é por isso que toda quarta-feira a gente se encontra aqui para lembrar que o espelho da alma precisa ser cuidado. Para falar de autoconhecimento, de emoção, de recomeço e para plantar com afeto mais uma sementinha de consciência aí, ó, dentro de você. Porque todo dia temos um aprendizado, mas quarta-feira é o nosso encontro com a alma. E até a próxima Parábola Neuroafetiva. Te aguardo semana que vem, aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Quarta-feira tem mais. Até mais.